O capítulo número 12, então, do livro de Neemias trata sobre a lista dos sacerdotes e dos levitas. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Amaluque, Atus, Secanias, Reum, Maremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiarib, Gedadias, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesuá. Os levitas foram Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual com seus colegas estava encarregado dos cânticos de ações de graça. Buquias e Uni, seus colegas, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesuá foi o pai de Joiaquim, Joiaquim foi o pai de Eliasib, Eliasib foi o pai de Joiada, Joiada foi o pai de Jonatas, Jonatas foi o pai de Jaduá. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adne, da família de Meremote, Eucai, da família de Hildo, Zacarias, da família de Geneton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiarib, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Selai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias e Asabias, da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasib, os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes Joiada, Joanã e Jadua foram registrados durante o reinado de Dário o Persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi até a época de Joanã, filho de Eliasib, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Budias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Então esse é o capítulo 12, a sua primeira parte. A segunda parte trata sobre a dedicação dos muros de Jerusalém, que diz o seguinte: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e ações de graça ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povos dos netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e Asmavet, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá os seguiram, Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zazur, bisneto de Asaf, seus colegas Semaías, Azarel, Milael, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi durante homem de Deus. Esdras, o escriba, e à frente deles, a porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi na subida para o muro e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela torre dos fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta de Ezanã, a porta do peixe, a torre de Hananel e a torre de Sem, indo até a porta das ovelhas, junto à porta da guarda Paramos. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Zaanias com as suas trombetas, além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquia, Elão e Ezer. Os coros cantaram sob a direção de Jezarias, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos das porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, e de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia
havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Bom, então esse foi o capítulo 12, capítulo 13 será o próximo vídeo. Eu estou num projeto aqui nesse canal que eu consegui gravar, que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo. Já fiz isso para os seguintes livros, completamente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou em Neemias. Valeu!